Obrigado, governador. Quero cumprimentar aqui, primeiramente, meu colega Bruno Caetano. Temos tido uma agenda intensa em favor da educação, assim como com a presidente da Undime, professora Márcia, um debate importante com associações de escolas particulares, como a ABEPAR, como outras instituições que são fundamentais, que têm nos apoiado, governador, nessa discussão. E eu queria destacar aqui e agradecer muito de público aqui a ajuda do Albert Einstein, em nome do Dr. Sidney, que nesses últimos meses tem nos ajudado a revisar protocolos, revisar todas as condições, visitando inclusive escolas, um trabalho muito cuidadoso, e agradeço muito ao Dr. Alexandre, a toda a equipe que tem trabalhado com a gente, o Dr. Moacir, enfim, muito obrigado. Da mesma forma, Dr. Wanderson, que é doutor em epidemiologia, e compôs o Ministério da Saúde na época do ministro Mandetta, e também tem contribuído diretamente com esta discussão, assim como todo o centro, logicamente, centro de contingência, aqui representado pelo Dr. Medina, pelo Gabardo, e a todos eu agradeço. E agradeço também ao nosso secretário de Saúde. Dito isso, acho que uma das coisas mais importantes, pode passar, por favor? Que a gente tem dito, repetido, e a gente vai continuar repetindo: proteger vidas, cuidar das pessoas, cuidar dos nossos estudantes, cuidar dos nossos profissionais, é sim a coisa mais importante que nós precisamos fazer nesse tempo de pandemia. E creio que esta tem que ser a regra de ouro principal, a premissa fundamental que tem que ser nos guiado e vai continuar nos guiando. Então, o plano de retorno sempre terá como centro isso. Pode passar? Portanto, o governador João Dória já anunciou o adiamento da data prevista do retorno das aulas para o dia 7 de outubro, dia 5 e 6, inclusive, reservado para que a gente possa fazer planejamento, integração da equipe, treinamento, inclusive, de protocolos. Lembrando que no dia 2 de outubro, por exemplo, nós temos a previsão do anúncio do mapa atualizado, teremos outros ainda durante o mês de setembro, e sempre estaremos todos os dias junto com as equipes da saúde do Estado e do município e dos municípios, trabalhando para essa revisão. Lembrando que apesar de já chegarmos nos 80%, ainda assim a decisão foi de fazermos o adiamento para que a gente consiga retornar com ainda mais segurança, que isso, como disse, não podemos abrir mão. Pode passar, por favor? Agora, tem algumas coisas que são importantes destacar, que também acabam envolvendo inclusive o aspecto da saúde. Primeiro, é que esses longos períodos trazem um grande prejuízo do ponto de vista de aprendizagem, do socioemocional, um impacto direto. Por exemplo, quando tivemos os casos da HN1, nós tivemos 4,5 pontos de perda no 5º ano na aprendizagem, e paramos apenas 2 semanas. Então, o desafio, logicamente, considerando todos os esforços, a gente tem avançado, o trabalho dos professores é incrível, que a gente tem visto nas redes estaduais e nas redes municipais, mas a gente tem riscos na aprendizagem e o risco de aumento no abandono, e é importante que a gente desde já esteja cuidando disso, especialmente para os mais vulneráveis. Pode passar? E por que vai ser importante retomar? Acho que essa é uma discussão fundamental que o mundo começa a discutir. Em matéria que cito, a ONU vê uma catástrofe geracional, com mais de 1 bilhão de alunos fora da escola, no mundo todo. O Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, fala que com a paralisação das aulas enfrentamos uma catástrofe geracional que pode desperdiçar um potencial humano incalculável, minar décadas de processo e acentuar desigualdades que já estão enraizadas. Nós não podemos, durante todo esse debate, perder de vista isso. Proteger vidas, mas proteger vidas ao longo do tempo também é colocar a educação como um centro sempre do debate. Pode passar, por favor? Algo importante também são os riscos, logicamente, em relação à proteção
das próprias crianças e dos nossos jovens, né? Ao mesmo tempo que queremos proteger vidas, as escolas fechadas em longos períodos podem gerar, inclusive, esse impacto na saúde mental, no bem-estar de crianças, dos nossos adolescentes. Estar fora da escola também aumenta o risco de gravidez na adolescência, risco de exploração sexual, de trabalho infantil. Aliás, a gente já vê em alguns lugares, quando se caminha aqui na sociedade, crianças já na rua, que deveriam e têm que ter o apoio para a educação, mas já fazendo outras atividades que não deveriam. Nós precisamos olhar e discutir isso. Isso aqui são apontamentos mundiais e que logicamente servem absolutamente também para o Brasil. Pode passar? E o confinamento, essa é uma pesquisa feita pelo Datafolha, que foi divulgada esta semana, ontem na verdade e hoje, que mostra que o confinamento deixa 75% dos alunos ansiosos, irritados, tristes, com um caminho para a depressão. E esse é certamente um fator de saúde que precisa ser discutido. Como que a gente está apoiando? O que está acontecendo na vida desses jovens? Porque muitas vezes a escola é o porto seguro desses jovens, é onde ele vai buscar ajuda. E aqui falo com uma experiência pessoal, em relação ao meu filho, e enfim, tudo que a gente está passando, ele está me assistindo, desculpa, governador, mas a gente não pode ignorar esse tipo de coisa. A gente está falando aqui de saúde dos nossos jovens, que a educação tem um papel fundamental. Eu agradeço muito aos professores e professoras que fazem isso diariamente, heróis que muitas vezes não estão sendo reconhecidos naquilo que estão fazendo. Pode passar, por favor? A rede estadual está achando alternativas para combater essas desigualdades, ainda que 96% dos estudantes estejam participando, inclusive isso foi a pesquisa do Datafolha que apontou, existem estudantes que precisam de apoio complementar, inclusive com situações onde, quando o pai volta a trabalhar, o único aparelho de celular da família muitas vezes não estará mais disponível para aquele jovem fazer, por exemplo, as tarefas ou acessar seus conteúdos. O desafio precisa ser como apoiar especialmente os jovens que mais precisam. Não dá para deixar nenhum aluno para trás. Isso é um mantra que precisa ser falado e defendido a todo momento. Pode passar? Esse aqui é o caso da professora Marcela. É uma professora da rede estadual, ela é professora lá de São Carlos. Ela está há um mês dando aulas na calçada, diante da casa dos estudantes que mais precisam, que não têm condições de acessar as aulas online, que não têm. É a iniciativa dessa professora, é a iniciativa de heroínas, de mulheres fortes como essa daqui, que nos inspiram também a olhar para aqueles que mais precisam. Podem olhar aquela imagem de um menino, inclusive usando o uniforme da escola, e a professora indo até eles, buscando dar esse carinho, esse conforto. O que significa para essa criança fazer isso, e o que significa termos heroínas aqui como a professora Marcela, que nós temos diversas. E eu vou pedir licença, governador, rapidamente colocar um áudio agora da própria professora Marcela, explicando muito rapidamente que tipo de atividade ela tem feito. Eu sou a professora Marcela, da cidade de São Carlos, interior de São Paulo. Minha turminha é um segundo ano da Escola Estadual Professor Arquimedes Aristeu Mendes de Carvalho, no bairro do Maristela Fagá. Tomei a iniciativa de estar atendendo os alunos que não têm acesso às aulas online. Eu levo o material para eles na casa deles, e aí, já que eu levo, eu já passo a explicação, sento com eles, e a gente tem uma aula na calçada. Está sendo bem desafiador, por conta de todo o processo que estamos passando com essa pandemia, mas está sendo gratificante. É muito bom estar passando esse momento com eles. Eu faço essas aulas toda segunda-feira, eu levo conteúdo para eles, passo essa explicação
e durante a semana eles realizam as atividades. E dessa forma, eles passam a acompanhar o mesmo conteúdo que eu passo para os outros alunos que têm acesso. Obrigado e agradecer muito à professora Marcela por compartilhar uma história tão inspiradora. E nós temos milhares de outras heroínas como ela nas redes estaduais, nas redes municipais, e aqui fazer, junto com Bruno Caetano, uma saudação especial a essas pessoas que são grandes heroínas e heróis da educação brasileira. E olhando para essa experiência, governador, não dá para fechar a porta da possibilidade de ajudarmos quem mais precisa. Ainda que adiemos, especialmente para termos mais segurança, experiências como essa, apoios como esse, podem ter sim, a partir do olhar da comunidade, a partir daquilo que é necessidade, que a própria escola enxerga, que a gente faça um reforço, a recuperação, que possamos ter com toda a segurança, escolhido pela comunidade escolar, atividades presenciais. Por isso, aqui é uma atualização no plano, na parte da educação, pode passar por favor, para que a partir do dia 8 de setembro, para as regiões que permaneçam por 28 dias, a partir de agora, na fase amarela, regionalmente, possam fazer atividades de reforço, recuperação, desenhadas pela comunidade escolar, onde cada escola, ouvindo seus professores, ouvindo seus pais, seus jovens, seus estudantes, a gestão da escola, possam fazer o seu projeto, limitado logicamente e observando sempre as regras. Então elas poderão, a partir de 8, sejam públicas, sejam as privadas, obedecendo claramente essas regras. Pode passar, por favor? Portanto, as escolas permanecendo, as regiões permanecendo de 28 dias consecutivos na fase amarela, poderão realizar atividades presenciais, com processo de escuta, com a participação de estudantes e cada escola optando pela reabertura regionalizada ou não, desde que continuemos atendendo de outras formas que as escolas estão a todo tempo, assim como a professora Marcela, buscando soluções. Pode passar? Isso é fundamental. Esta etapa tem limites também, poderão fazer essas atividades presenciais até 35% na educação infantil e até 35% no ensino fundamental, desejando. Poderá ser menos? Pode, a escola, nunca mais. A escola fará a programação junto com a sua comunidade, se vai ser somente um aluno por vez, como a professora Marcela, ou se serão 5 alunos, cada comunidade que tem buscado achar essas soluções poderá trabalhar. E logicamente aqui a educação infantil e ensino dos anos iniciais tem uma atenção maior ainda, porque são menos autônomos e precisam cada vez mais da presença dos nossos professores. Também é importante os anos finais, ensino médio, onde o apoio aos nossos jovens é muito difícil, o que estão passando também, que não precisa ser por uma aula de reforço, pode ser por uma roda de conversa, um acolhimento, entender o que o jovem está passando, como que nós, como sociedade, podemos também apoiar esses jovens. Observado todas as condições, nós precisamos também dar esse apoio emocional para os estudantes, assim como precisamos também apoiar os nossos professores, que têm, sim, uma carga muito pesada. Pode passar? Por isso, esse reforço, essa recuperação, governador, atividades presenciais poderão ser realizadas olhando para o reforço, a recuperação, tutoria, que temos grandes casos, o acolhimento, o atendimento individualizado, uma conversa, muitas vezes, salva vidas, certo? Nós já discutíamos antes de pandemia, depressão, suicídio em jovens, e esse é um desafio que nós temos dentro das nossas escolas. Não dá para a gente fechar o olho, temos que sim olhar para isso cada vez mais. Plantão de dúvidas, atividades esportivas, observando o protocolo, o distanciamento, mas os nossos jovens precisam ter esse espaço, se for desejo lá daquela comunidade escolar. Pode passar, por favor? Lembrando que isso serve para a escola pública, serve para a escola privada. Importante também, governador, lembrar que a gente está trabalhando muito
tanto nós quanto a Prefeitura de São Paulo e as prefeituras dos municípios de São Paulo, trabalhando muito para que o reforço, recuperação e atividades presenciais sejam cada vez mais focadas nas habilidades essenciais. Então nós estamos, por exemplo, com novos materiais que começaremos a entregar agora no mês de agosto, iremos até o mês de setembro. Esse é um material extremamente especial. Além deste material, temos as apostilas regulares. Este material é desenhado cuidadosamente, especificamente para a recuperação, para o suporte aos nossos estudantes. Materiais adicionais de língua portuguesa e matemática, especialmente, assim como os materiais regulares, já estão sendo entregues, continuamos entregando durante toda a pandemia, mas esse é um material ainda mais especial, já pensando em todo o processo de recuperação até o final de 2021 e, quiçá, até 2022. Pode passar? E até a volta das atividades presenciais da rede estadual, nós teremos formações de planejamento para o retorno opcional. Nós vamos dar todas as ferramentas, orientações, a Secretaria vai regulamentar isso, vai auxiliar as escolas que terão lá junto com seus professores, especialmente, e pais, a possibilidade de fazer o planejamento e tomar essa decisão conjunta. Teremos, governador, algo muito importante, e aqui um recado aos nossos professores. Nós estamos organizando o calendário, nós teremos uma semana para desplugar. Do dia 24 ao dia 28 de agosto, a rede estadual não terá aulas, nem para professores e nem para atividade para professores. É preciso cuidar também do mental, do socioemocional desses profissionais. E nós vamos desplugar nessa semana, sem nenhum tipo de atividade, incentivando que cada um cuide e descanse nesse período. E vamos ainda entregar um material específico de orientações impressa à família, pais e toda a comunidade escolar. Pode passar? Governador, me permitir aqui rapidamente, vou quebrar o protocolo, queria mostrar que é importante. A gente está falando de uma volta segura, governador, e não dá para ser uma volta sem a proteção aos nossos profissionais. Então nós tomamos a opção de ter o Face Shield, de ter kits, por exemplo, não só para a escola, de sabonete líquido, de álcool gel, inclusive com esse tipo de material que estará em todas as escolas, proporcionalmente ao tamanho de escola, governador, mas inclusive para os alunos mais vulneráveis, com o suporte de doações que estamos conseguindo, capitaneadas pelo nosso governador, também ajudar os alunos mais vulneráveis que possam levar um kit para casa, que envolve desde sabonete, cremes dentais e tudo mais. E por fim, governador, último ponto, pode passar. Ensino superior, algo que também fomos procurados. Nós estamos fazendo uma atualização em relação aos cursos da saúde. Medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, que são cursos fundamentais, não somente para a pandemia, mas para a sociedade ao longo dos próximos eternamente anos, né? Mas é fundamental que não tenhamos um hiato de formação nessas áreas, até porque elas ajudam o Sistema Único de Saúde, ajudam fundamentalmente, inclusive nesse processo de pandemia, e fomos procurados por muitas regiões. Portanto, a partir de hoje, em qualquer fase, estes 5 cursos poderão voltar com as atividades de laboratório, de atividades de estágio supervisionado, de internato, para que a gente possa garantir a formação médica. E já nas fases laranja, amarela e verde, com o percentual, inclusive, de aulas presenciais, ainda que teóricas. Estes cursos são da área de saúde e sabem o que precisa ser feito para a segurança também dos seus profissionais e dos seus estudantes. É fundamental que a gente, neste momento, continue apoiando a área da saúde que tem capitaneado. Muito obrigado e boa tarde. Fico à disposição, governador.